Bom dia a todos. Eu sou Valdênia Apolinário, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Uma satisfação sempre estar aqui com todos, rever amigos, ex-professores, cumprimentar a todos e agradecer pela oportunidade. A minha contribuição aqui a essa mesa é tentar relacionar arranjos produtivos locais, trabalho e desenvolvimento territorial, né? Vou tentar trazer algumas breves notas de um estudo que nós estamos fazendo. Não é um estudo feito a partir da metodologia da Rede SIST, mas é um estudo feito, coordenado internacionalmente pela Universidade de Kassel, na Alemanha, e que envolve 7 países e que discute trabalho em cadeias globalizadas, né? São 7 países, cada um deles um sistema produtivo foi escolhido. Aqui no Brasil o sistema produtivo escolhido foi a fruticultura de melão, no Rio Grande do Norte. Então vou trazer algumas contribuições, alguns desafios, né, para a Rede SIST também, para todos nós estudarmos a relação entre trabalho e desenvolvimento. E, dando tempo, quero também trazer algumas contribuições a partir, sim, do arranjo de bordados, né, no semiárido do Rio Grande do Norte. Esse, sim, um estudo feito a partir da metodologia da Rede SIST. E trazer também alguns desafios e perspectivas, né? Então, esse é o meu roteiro de estudo. A primeira coisa que faço é trazer a noção de trabalho decente da OIT. Eu penso que essa contribuição é muito rica porque ela traz, mais uma vez, a centralidade do trabalho e os desafios de discutir a categoria trabalho dentro dos sistemas produtivos, né? Então, veja, no final da década de 90, a OIT observa o mundo já globalizado, o mundo capitalista sobretudo, e observa um aumento gigantesco da pobreza, um aumento gigantesco, o reaparecimento de formas degradantes de trabalho, da precarização do trabalho, do aviltamento de direitos, e sugere, né, propõe a noção de trabalho decente, uma agenda global para o trabalho decente, né? No que vai se apoiar essa agenda global? Na centralidade do trabalho, que o trabalho é uma forma de dignificar pessoas, o trabalho é uma forma de inclusão social, o trabalho é uma forma de dar sentido à vida, de oportunizar, né, melhorias para as pessoas, mas não todo tipo de trabalho, o trabalho decente. Então, eu penso que essa é uma grande pista para nós, da Rede SIST, trabalharmos, né, essa relação entre trabalho, categoria trabalho e desenvolvimento, né? A noção de trabalho decente, então, ela vai reunir 4 grandes objetivos. Um grande objetivo tem relação imediata com os direitos fundamentais do trabalho, que são pautas, né, que são convenções, que são recomendações da OIT, desde pelo menos antes da Segunda Guerra Mundial, até depois da Segunda Guerra Mundial. Direito à liberdade sindical, direito à organização coletiva, não discriminação de nenhuma forma, seja de gênero, de orientação política, etc. Abolição do trabalho infantil, abolição do trabalho escravo, enfim, uma pauta absolutamente consoante com tudo que nós esperamos de um desenvolvimento verdadeiramente inclusivo, verdadeiramente sustentável. Não apenas isso, mas a promoção do emprego de qualidade, a proteção social e o diálogo entre os atores, um diálogo que gere cidadania, né? O que também observamos nos arranjos, né? Aqui são as convenções da OIT, essas convenções relacionadas aos direitos fundamentais no trabalho, um conjunto delas já bastante antigas. Essas recomendações, essas convenções, normalmente elas são aceitas pelos países que são signatários, que compõem a organização tripartite da OIT. E quando o país aceita ser monitorado, ser publicizado seus resultados, ou quando não ratifica essa convenção, por suposto, tem como horizonte, né, que se alcance esses objetivos, né, todos esses direitos aí recomendados. Muito bem. Aqui nós passamos, então, para a relação entre APLs, trabalho de uma maneira geral. Tem várias formas, né? Vários ângulos de você observar a categoria trabalho. Um deles é emprego e renda, condições de trabalho, etc, etc.
Então percebemos uma coisa, a própria metodologia que a Rede Siste utiliza, né, de oferecer luz, né, de sugerir um mergulho sobre a diversidade produtiva, né, dentro do território nacional, e a utilização de metodologias que não são especificamente as convencionais, PIB, participação nas exportações, PID, já permite por si só revelar arranjos de sistemas produtivos que são fundamentais para o desenvolvimento territorial e que, observados por outra metodologia, não seriam visíveis, não estariam claros. Então, a gente pode sim considerar que todos os estudos já realizados pela Rede Siste nesses últimos 20 anos, sim, mostraram, direto ou indiretamente, uma conexão positiva entre sistemas produtivos e geração de ocupação e renda. Está aqui tá aqui um conjunto grande, né, de estudos feitos ao longo dos 20 anos, né, sistemas intensivos em cultura e criatividade, foram vários, o Ciro de Nazaré, a festa de Campina Grande, a festa de São João, a festa de Santana, no Rio Grande do Norte, todos eles mostraram uma conexão positiva entre sistemas produtivos e geração de ocupação e renda. Muitas vezes não exatamente emprego, enquanto uma relação contratual formal, mas geração de ocupação, dinâmica produtiva, interações, etc. Estudos agroindustriais de variados formatos, estudamos vários sistemas, né, ouvindo caprinocultura, mandioca, etc. Alguns já mencionados aqui. Indústrias tradicionais, têxteis, confecção, fizemos também no Rio Grande do Norte, máquinas e equipamentos, assim, enfim, todos esses estudos demonstrando uma conexão positiva entre APLs e geração de ocupação e renda. Sistemas intensivos em tecnologia, também a rede fez vários estudos ao longo desses 20 anos, né? E, por fim, sistemas relacionados à saúde, ao complexo econômico industrial da saúde, vários estudos na Bahia, em Vitória, Ceará, etc., mostrando também essa conexão positiva. Então, uma primeira pergunta que nos coloca para fazermos a relação entre trabalho e desenvolvimento territorial é: quais ocupações podem ser visualizadas a partir de APLs? Eu diria que várias, né? Vários tipos de ocupações, né? Obviamente alternando conforme a atividade produtiva principal mobilizada por aquele arranjo produtivo. Por quê? Porque se, evidentemente, aquele sistema produtivo que nós estamos utilizando aponta ou oferece predominantemente relações formais, né, atividades formais, né, consequentemente, o maior número de assalariados, consequentemente, o maior número de trabalhadores estatutários, e aí podemos utilizar as estatísticas convencionais da relação anual de informações sociais, dados se for o caso da saúde, dados do DataSUS, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, enfim. Então, depende muito do tipo da atividade predominante, né, estudada, né, naquele arranjo produtivo. De outra parte, se aquele outro arranjo produtivo for de base agrícola, por exemplo, há uma combinação de ocupações. Por quê? Porque existem diferentes formas, diferentes produtores, né? Existe a grande empresa, no caso lá do nosso arranjo de fruticultura, uma grande empresa, a maior exportadora de frutas, né, do Brasil, ela se autodenomina, ela oferta diretamente no supermercado Tesco, na Inglaterra, né? O supermercado recebe diretamente dela. Então, obviamente, os diferentes tipos de arranjos produtivos vão definir os diferentes tipos de ocupações. Nesse caso, os de base agrícola podem combinar empregos formais, né, juntamente com várias outras possibilidades. Médios produtores, produtores em associações, produtores em cooperativas, né, produtores em assentamentos de reforma agrária, que é o que nós vamos ver. Né? Então, de fato, a conclusão inicial que eu chego nessa primeira parte é que, de fato, sim, né, os arranjos produtivos, eles podem contemplar uma agenda do trabalho decente, né? Porque, mesmo esses de base agrícola, né, compreendendo a agricultura como um dos setores mais vulneráveis, né, na condição do trabalho, mas também os intensivos em cultura, né, eles apresentam índices de que podem ser contemplados pela noção de trabalho decente,
anunciada pela Organização Internacional do Trabalho ou por outras importantes agências, né, como a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Que itens seriam esses que estão presentes mesmo em APLs que apresentam maior vulnerabilidade do trabalho? Primeiro, a gente registra, né, ocupações formais ou ocupações informais, ou outras formas de produção a partir de associações, cooperativas. Essas ocupações atingem mulheres, né, atingem jovens, atingem bordadeiras, né, empoderando esses atores. Eles geram renda, eles geram também, a despeito de algumas vulnerabilidades que vou registrar aqui, eles geram segurança alimentar e nutricional, fundamental para o combate à pobreza, reduz a fome, mobiliza o diálogo social, né? Porque ali estão presentes comunidades que vão dialogar com governos, que vão dialogar com empresas, com universidades, enfim, e isso estimula a cidadania e a democracia. Então, positiva essa ideia da correlação entre arranjo de sistemas produtivos e geração de ocupação e renda. Vou me ater aqui agora, mais especificamente, ao arranjo que foi estudado, partindo de alguns indicadores da atividade agrícola a partir do Anuário Estatístico da Saúde dos Trabalhadores, né, que tem por base dados do IBGE e organizada pelo DIEESE. Por que a agricultura, né, para começar? Porque a agricultura passa por intensas transformações já há algum tempo, como todo mundo do trabalho, como todo mundo da produção, transformações tecnológicas, transformações organizacionais, porque emergem novas ruralidades, né, a partir desse exemplo da fruticultura em pleno semiárido do Nordeste, né, e também porque as leis e as normas do trabalho sempre se mostraram mais frágeis, vamos dizer assim, nesse ambiente, nesse universo, né. Então, as estatísticas vão mostrar, de uma maneira geral, que o trabalho na agricultura, de uma maneira geral, apresenta condições precárias, né? Porque, por exemplo, o setor agrícola ele vai apresentar a menor taxa de assalariamento dentre os ocupados, né? 27%, enquanto a média nacional é de 68%, né? O setor agrícola também vai apresentar a menor proporção de trabalhadores com contrato formal, né, 43%, né, enquanto a média nacional é de 72%. Também vai apresentar a maior porcentagem de pessoas que ganham até um salário mínimo, né, menos que um salário mínimo, quase a metade, né, 47%, né, enquanto a média nacional que ganha até um salário mínimo chega a 18%, né. Então, concentra o maior número de pessoas nessa posição de vulnerabilidade de até um salário, né? O setor agrícola também vai apresentar o segundo maior número, né, em acidentes de trabalho e o terceiro maior em mortalidade ocupacional. Todos esses dados eles podem ser visíveis, né, a partir desse Anuário da Saúde do Trabalhador, 2015, com base de dados da PNAD, organizado pelo DIEESE. Aqui nós podemos ver na primeira linha a agricultura, o percentual de assalariados a 43%, só sendo superado pelos serviços domésticos, aqui mais embaixo, ao meio, né? Nesse quadro nós podemos ver também em vermelho o setor agrícola, que apresenta a menor taxa de assalariamento entre atividades, né? E a menor proporção também, mais à direita, em trabalhadores com contrato formal, 43%, comparado à média nacional. Aqui também podemos ver o maior percentual que a agricultura registra de assalariados que ganham até um salário mínimo, né, enquanto a média nacional é bastante inferior. Aqui também o terceiro setor em taxa de mortalidade por setor, sendo precedido apenas de mineração e construção civil, né? Então, um registro que desafia, né, a todos nós quando formos trabalhar sistemas produtivos, nesse caso aqui, sistemas agrícolas. A terceira maior incidência de aposentadoria por invalidez permanente, aqui, resultante de acidente de trabalho ou doença profissional. Então, um ambiente que mostra que é necessário um conjunto de intervenções, de estudos que aprofundem cada um desses sistemas produtivos, né? E vou agora me ater
especificamente ao arranjo de fruticultura de melão, né? A despeito de todas essas informações que estou mencionando, trata-se de um arranjo extremamente dinâmico, né? Localizado, incrustado, né, no semiárido do Potiguar, uma região de baixíssima pluviosidade, né, que passa por uma seca já persistente de 5 anos, né? E esse conjunto de atividades ali existentes, em particular da fruticultura, tem permitido, né, a incorporação e muitos elementos de dignidade, de trabalho decente no Rio Grande do Norte. Então essa é uma pesquisa, como eu disse, ainda em curso, né, intitulada Trabalho Decente em Sistemas Agroalimentares Globais. Ela é coordenada pela Universidade de Kassel, né, e pelo ICDD, o Instituto de Desenvolvimento para o Trabalho Decente. Estão participando Brasil, México, Paquistão, Quênia, África do Sul e Gana, né? E as equipes estão formadas pela Unicamp e pela UFRN, né? Primeiro dizer que essa pesquisa ela vai se concentrar em dois municípios que no Rio Grande do Norte concentram 99% do valor bruto, né, da produção de melão, né? Foram 56 pessoas entrevistadas, dentre gerentes, dentre cooperativas de exportadores, dentre assentamentos rurais, sindicalistas, Federação de Trabalhadores Rurais, enfim. Como disse antes, o arranjo está localizado no semiárido, numa região que faz sol 365 dias por ano, né? Na divisa com o estado do Ceará, com todos os problemas de divisas, né? E com todas as possibilidades. E é isso. Aqui, exatamente isso, podemos ver a localização do arranjo. Fica na esquina, né, a gente chama a esquina do Brasil, né, ali próximo à África, mais próximo da África do que de São Paulo, do que Rio de Janeiro, né? Envolve vários municípios, mas 2 deles concentram grande parte da produção, né? Então a região Nordeste ela é responsável por 95% da produção brasileira de melão. O arranjo sozinho ele responde 50%, né? Por 50% da produção de melão, né, nordestina. E esses 2 municípios concentram Mossoró, Baraúna, 85% das empresas existentes, né, de melão no estado. E açu? Açu menos, porque outras frutas, né, são produzidas em açu. Aqui também outras frutas, mas predominantemente melão para exportação. Tem um potiguar na mesa também, né? Eu ia perguntar sobre Pedro Avelino, mas Pedro Avelino não sabe nem o que é mamão, nem chega lá. Pois é. Então, essa área, ela concentra 36% dos assentamentos de reforma agrária, então tem uma importância social gigantesca, né? 1.200 assentamentos, né, de reforma agrária, dentre os 1.200 assentamentos existentes no estado. A fruticultura sozinha, ela registra 8.000 empregos formais, né? Então é bastante expressivo, né? E as frutas, com destaque para o melão, são muito importantes para a exportação, responde aí por 36% das exportações, né? Registrar aqui também que há um conjunto de políticas que atingem os trabalhadores, que atingem os produtores, sobretudo os produtores familiares na região, né? Vários atores, né? Ministérios, bancos, o INCRA, o Ministério do Meio Ambiente, os bancos oficiais, né? Várias ações como programa de aquisição de alimentos, programa de reforma agrária, crédito, garantia safra, etc. Então dá uma riqueza, né, de ações. Obviamente cada uma dessas ações e programas são sentidos de forma diferenciada por esses atores, quanto à sua eficiência, quanto ao seu resultado, né? Mas a isso há uma grande empresa, né? Essa empresa ela é a maior produtora de melões e melancias do Brasil, né? Ela foi criada em 95, possui 16 fazendas no Rio Grande do Norte e no Ceará, 20 pack houses, que são áreas de beneficiamento. As mulheres se concentram nessas atividades, né? E na parte do cuidado, né, das sementes, né, da criação de sementes. A empresa cria suas próprias sementes, suas próprias mudas, perdão, né? Com e sem sementes, a depender da clientela. Vou avançar aqui. Produz vários tipos de frutos, né?
mas, sobretudo, 90% melões, mas também mamão, melancia, etc., possui as principais certificações existentes para exportação no comércio internacional, difíceis de serem adquiridas, ela é altamente auditada por ano, né? Por essas certificações, que não são simples, a maioria de qualidade, de questões relacionadas ao meio ambiente, a trabalho. Há também uma cooperativa de exportadores, né? Ela possui 5 fazendas. Esqueci de mencionar, essa empresa anterior, ela possui vários poços também, a maioria com 150 metros de profundidade, para agricultura irrigada de exportação, mas alguns deles com 800 metros, né, de profundidade, então é uma tecnologia bastante cara, né, e alguns dizem que exportamos água, né, porque entra no lençol freático da região e muitas vezes até compromete o abastecimento dos municípios nas proximidades. Aqui também outra grande forma, né, de produção cooperativa para exportação, possui 5 grandes exportadores, conversamos diretamente com eles, né, 47 poços, enfim, inúmeras certificações também, mas menos trabalhadores, 1.400. Há vários médios produtores, né, uma cooperativa de pequenos produtores que exportava também para o exterior, que tinha inclusive a certificação de comércio justo, mas que depois ficou muito caro para eles e hoje eles só abastecem o comércio local. E milhares de micro e pequenos produtores, né, a maioria deles em assentamentos rurais independentes. Aqui a nossa empresa que mencionei, aqui mostra a estufa, né, a produção de mudas, né, a fazenda possui 20 mil hectares, que seria o equivalente a 20 mil campos de futebol. Passamos 3 dias andando dentro dessa fazenda. No auge da produção, ela sozinha emprega 6 mil pessoas, né? Ela também tem uma série de processos, né, que enriquece o valor, agrega um valor ao seu produto. Ela incorporou dentro das suas unidades empresas que controlam, por exemplo, que produzem sementes, que produzem insetos para controle biológico, vende isso no mercado, né? Então são reestruturações. Aqui uma mulher trabalhadora na empresa lidando com mudas, né? Um outro exemplo de forma de organização da produção nessa unidade, nessa área, nessa região, é o assentamento Maísa, né? Um assentamento que nasce a empresa em si, ela nasce em 1968, produz caju, mas depois numa área imensa também, 19, eu arredondei em 20 mil hectares, mas quase 20 mil hectares, né? Mas que entra em processo de falência, a empresa em si produzindo caju, e passa para a produção de melão posteriormente. E no processo de falência, os trabalhadores ali trabalhadores e funcionários reivindicam o processo de reforma agrária, né, para aquela empresa. E ela se transforma num grande assentamento, né? Hoje são cerca de 4 mil famílias, né, ali em situação de assentamento, de reforma agrária, cada um com 11 hectares, produzindo coletivamente. Tem vantagens e desvantagens. Tem como um principal desafio os custos de produção, porque a produção irrigada para a pequena produção ainda é uma produção cara, né? Podendo melhorar se novas tecnologias fossem incorporadas, energia solar, né? Quer dizer, se eles recebem, por exemplo, 27 mil do Pronaf, né, mas o custo para cavar um poço é 22 mil, então sobra muito pouco, né, para eles compararem todos os materiais, etc. Só o gasto com energia, que foi mencionado lá, R$3.000 por mês. Então, é muito difícil, né? Aqui um exemplo. Aqui também um exemplo de agricultura pluriativa, onde se combina a produção, a pequena produção familiar, mas também com a criação de animais para venda, tilápias, poços, feitura de poços, etc. E algumas pessoas da família são funcionários públicos, então foram as formas mais, digamos, bem-sucedidas, né, que vimos nesse lugar. Então, indo rapidamente aos resultados, né, principais, sobretudo no tocante ao trabalho, que vimos que, de fato, a empresa, né, de grande porte, ela gera ocupação formal, contrato, carteira assinada, etc.
Os trabalhadores, eles dispõem, homens e mulheres, de equipamentos de proteção individual, o que não é a regra na produção agrícola, né? EPIs, máscaras, protetores, óculos, luvas, possuem um ambiente organizado de trabalho, né? No entanto, aquela produção realizada em meio a intempéries do sol, da chuva, o uso de produtos químicos, de agrotóxicos, a manipulação de equipamentos e ferramentas pesadas, né? Tudo isso leva a que esses trabalhadores, de uma maneira geral, estejam bastante susceptíveis, né, a adoecimentos, a doenças e acidentes. Foram mencionadas dores de cabeça resultantes do manuseio, né, de químicos, doenças neurológicas, doenças esqueléticas, doenças respiratórias, etc. Tanto na grande empresa, trabalhadores de cooperativas, trabalhadores em assentamentos rurais, também apresentam esses problemas, né? Alguns poucos resultados aqui em assentamentos. O que nós vimos foi também, a despeito da oportunidade de gerar ocupação e renda, do rico diálogo social, do aprendizado coletivo que eles têm, também problemas relacionados ao trabalho, né, como uma jornada longa que os trabalhadores em assentamento realizam, né, 10 horas, 13 horas, 14 horas de trabalho, uma aplicação de pesticidas para o melão, sobretudo, né, onde são colocados muitos agrotóxicos, uma aplicação que parece ser bastante pouco controlada, excessiva, né? Não há um descarte cuidadoso dos resíduos decorrentes desse uso, né? Então são problemas, e além do que, nos ambientes de assentamento, que se viu como um problema relacionado ainda à convivência, ao exercício da cidadania deles, é uma fraca proteção social, né? Do que se refere à segurança, à saúde, né? Pouco acesso a postos de saúde, o médico vem uma vez por mês, isso tudo, acesso a transporte também muito dificultoso, né? Enfim, tudo isso dificulta, sobretudo, a realidade das mulheres, né? Que são mais vulneráveis no ambiente do campo, no ambiente muitas vezes hostil, violento, machista. É exatamente isso que eu destaco aqui. O nosso Estado, lamentavelmente, ele registra um dos principais indicadores, né, um dos maiores indicadores de morte por feminicídio, né, por serem mulheres, não porque cometeram ilícitos, né, mas porque são mulheres, né. Então, todos esses problemas e déficit de cidadania, eles se tornam ainda mais graves quando se trata de mulheres, né. Déficit da cidadania, o que exatamente? Muitos, todos, né? Acesso à água, acesso à saúde, à segurança, né. Então, observamos isso, né? As mulheres sentem dificuldades de acessar médicos, de fazer pré-natal, de fazer preventivo, enfim. Existem casos de ocorrências de violência que não há como fazer registro de BO, né? O BO, o Boletim de Ocorrência no Brasil, né? Nas empresas, nós vimos uma distribuição de cargos estratégicos que muitas vezes excluem mulheres, dificultam a sua ascensão, né? Ainda no campo, muitas vezes elas se queixam de que o crédito continua predominantemente saindo em nome do homem, ele define o que fazer, enfim. Mas, em meio a todos esses desafios, conquistas, né, de mulheres sendo líderes em suas comunidades, nas associações, nos esforços de cooperação, enfim, a inclusão de mulheres também como titulares, né, na relação de beneficiários, no RB do INCRA, né? A Marcha das Margaridas, que é um movimento que existe no Brasil, registra todas essas conquistas, né? A realização de campanhas para documentação de mulheres, porque muitas no campo não têm carteira de identidade, que é um documento básico até para você acessar o banco, acessar o crédito, né? Enfim, e uma grande luta foi o fim da exigência de laqueadura, né, como requisito de contratação naquela região, né? Foi uma conquista, né? E precisa ser mantida. Precisa ser mantida. Laqueadura é um processo de esterilização feita em consultório médico, né, no ambiente cirúrgico, né?
isso era exigido por algumas empresas, não todas, né? Mas para a gente perceber que para tratar de trabalho e desenvolvimento territorial, a gente tem que enfrentar essas limitações também, né? Já foi vencido, né? E nenhuma delas exige mais, né? Bom, aqui um outro estudo nosso, né, se me permite. Bom, vou passar aqui à frente, vou ver se consigo, mas uma outra grande correlação entre arranjo produtivo e geração de ocupação e renda é esse arranjo, um arranjo também no semiárido do Rio Grande do Norte, de produção de bordado artesanais, incorpora inúmeras mulheres, enfim, possui um forte apelo à cultura local, atende o mercado interno e externo. Enfim, vou passar muito rapidamente aqui para dizer que mulheres estão à frente desse processo, né, gerando ocupação e renda na cidade, que é a cidade mãe do Seridó Potiguar, a cidade de Caicó e todo aquele entorno, né? Então elas realizam encomendas, muitas vezes predominantemente subcontratação informal, né? Mas elas organizam toda a produção, cedem os materiais, os tecidos, as linhas, né? Então muito rico aqui também. Acabam acionando um conjunto de atores ali que participam da produção, indo mais à frente, participam de todas as etapas de produção. Essas empresárias de bordado, suas bordadeiras, algumas delas têm à disposição 500 bordadeiras, que são 500 mães, muitas vezes realizando essa produção em unidades familiares, conciliando com as atividades domésticas também, ainda, obviamente, maiormente imputadas às mulheres, mas de toda sorte necessárias também para a geração de renda nesses ambientes. Aciona uma rede, né, de lojas, de pontos de venda, de esforços de venda no local e em alguns pontos de vendas no estado. Aciona fornecedores que estão no arranjo e muitas vezes fora, né? Porque os sistemas produtivos, às vezes, a intensidade de relações está ali naquele ambiente, mas ele se comunica a partir de vínculos com atores que estão fora, em outros estados, em outras regiões, até em outros países. Então, tecidos também, indo rapidamente aqui também. Aciona também uma rede de organismos de apoio, bancos, entidades de capacitação, universidades. Várias instituições também são acionadas aqui para realizar compras, para realizar as vendas, associações também, e, enfim, são um pouco e também no tocante ao trabalho, apenas para finalizar, de que há demandas, né, demanda de que no arranjo de bordado existam esforços de prevenção do risco das atividades, né, serviços de saúde para os profissionais que têm problemas de coluna, de circulação, problemas respiratórios, etc. E intermediação de mão de obra também. Para terminar, eu gostaria de dizer duas coisas que eu julgo que sejam importantes, com a permissão de vocês. A primeira coisa é dizer que há uma possibilidade clara de relação entre trabalho e desenvolvimento territorial, mas é preciso que a gente reconheça de que os arranjos produtivos, tal qual conhecemos, eles não estão imunes, né? Eles não são ilhas, não são espaços excepcionais, estão imunes aos problemas relacionados ao mercado de trabalho brasileiro. O mercado de trabalho brasileiro, ele apresenta elevada informalidade, ele apresenta subemprego, baixa remuneração, frágil rede de proteção, baixa qualificação. Então, os arranjos, eles são espelhos, né, também dessa realidade que é nossa, que é latino-americana, inclusive, né? Então, é possível que nós encontremos nos arranjos produtivos, eles podem conter, de fato, não cumprimento de legislação trabalhista, não cumprimento de legislação ambiental, problemas de gênero, problemas de saúde e segurança ocupacional e, no limite, até trabalho infantil, trabalho forçado. Não é o que queremos, mas é a nossa realidade e é preciso que nos organizemos para vencer essa realidade. E apenas para relembrar que empresas muito conhecidas de todos nós, como o Zara e como o Walmart, também apresentam esses problemas, porque nós estamos num ambiente, né, de acumulação capitalista, onde essas empresas são recorrentemente questionadas quanto ao comportamento delas em relação a esses temas. Para terminar, não poderia deixar de dizer
que o trabalho é uma variável absolutamente indispensável, né, em todo o debate sobre desenvolvimento, né, e que a Rede Siste avança, né, nesse momento e anteriormente, e mais ainda a partir de agora, eu creio, em tentar fazer essa ponte entre trabalho e desenvolvimento, que não é simples, né, e que as reformas que estão acontecendo no Brasil, né, e que atingem frontalmente o trabalho e que atingem frontalmente boa parte das convenções anunciadas e propostas pela OIT, por si só, né, já mostram, né, que nós estamos vivendo num ambiente de extremo retrocesso, né, iniciando, né, um ambiente de maior ainda retrocesso, e que reafirmar de que não há como degradar o trabalho sem degradar a pessoa, o ser humano que porta essa força de trabalho. Então, apenas mencionar per si de que mulheres grávidas, de que lactantes, né, podem estar em ambientes insalubres, já mostra que nós estamos com um problema seríssimo no nosso país e que vai desafiar a academia, vai desafiar os órgãos, vai desafiar a cada um de nós como profissionais, né? E terminar dizendo que, sem respeito ao ser humano, não há desenvolvimento nem sustentável, nem justo, nem inclusivo. Muito obrigada por essa oportunidade.